Olá, meus amigos. Vamos continuar nossa conversa sobre a prática processual e vamos aqui relembrar que quem é o meu cliente? Pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física ou pessoa jurídica? Qual é o interesse do meu cliente? O interesse do meu cliente será o interesse individual ou interesse coletivo. E há ou não há um processo já em andamento? Sim. Em andamento? E aí vamos responder: não, não há processo em andamento. Não havendo processo em andamento, estamos diante do início de uma relação processual, caso em que ajuizaremos uma petição inicial. Se Agora, se já houver, sim, um processo em andamento, temos que prestar atenção em duas coisas. Estamos combatendo uma decisão ou não? Então, primeiramente, não há decisão a ser combatida. Há um processo em andamento, mas eu não quero mexer em uma decisão que me seja desfavorável. Então, eu provavelmente estarei diante de uma contestação, mas de forma diversa. O processo está em andamento e, neste processo, há uma decisão, há uma decisão a ser combatida. Ou seja, eu quero mexer naquela decisão, seja reformando a decisão, anulando a decisão, de alguma maneira modificando aquela decisão, eu estarei diante do manejo de um recurso. Recurso. Então, aqui uma rápida revisão do que nós vimos no vídeo anterior. Rápida revisão do principal que nós vimos no vídeo anterior, e eu peço sempre para que você, peraí, deixa eu desvirar o tablet, peço sempre para que você tome cuidado com isso, tome cuidado com este raciocínio. Beleza, raciocínio feito, eu vou mudar de página aqui, deixa eu aumentar a minha página, aí, aumentar página, de página, não é isso, título, em algum lugar. Exibição da página, 10-0 para o tablet. Olha só, deve ser. Configurações de página, desenho. Aqui. Eu quero desenvolver com vocês o seguinte raciocínio. Petição inicial, ela é uma petição
que, regra geral, vai ter esta cara aqui. Vou desenhar aqui para vocês uma petição inicial. Petição inicial. Ela vai ter esta cara aqui. Eu terei sempre, vou botar em vermelho, um endereçamento. Endereçamento. Até porque eu sempre peticionarei, peticionar vem de petito, pedido. Peticionar significa pedir algo a alguém. Obviamente, vamos pedir a um magistrado. Então, eu tenho que endereçar a petição a este magistrado. Joia. Petição endereçada ao magistrado, endereçamento feito. Toda petição tem que ter um endereçamento. Toda petição tem que ter um endereçamento. Endereçamento feito. Agora, eu vou pular 3 linhas, e aqui esses 3 pontinhos são simbolicamente 3 linhas, e vou fazer o meu preâmbulo. Preâmbulo da petição inicial, vamos entender, é o momento em que eu me apresento ao magistrado, eu, autor, vou peticionar, apresentando a minha qualificação. Então, o preâmbulo tem aqui autor, com a sua qualificação. Dentro também do preâmbulo, na sequência, vem o nome da peça, o nomen iuris, nome da peça, e depois eu indico quem é o réu, quem é a outra parte na minha petição inicial, e vou qualificar o réu. E, por fim, eu termino apresentando a fundamentação legal da peça, nos termos do artigo tal, da lei tal, nos termos do artigo tal, da Constituição, seja lá o que for, eu coloco isto no preâmbulo também. Então, o meu preâmbulo essencialmente é isto aqui. Autor, nome da peça, réu. Eu, André Luiz Mais Souza, brasileiro, casado, profissão advogado, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF, número tal, residente domiciliado na rua, por seu advogado, abaixo afirmado, o instrumento anexo, venho, ou vem, perante Vossa Excelência, propor a ação anulatória, a ação de anulação pelo procedimento comum contra a empresa Alfa, aí eu qualifico ela toda, e tudo isso com fundamento no artigo 319 e seguinte do Código de Processo Civil. Isto é o preâmbulo. Nós vamos desenvolver este preâmbulo mais para frente um pouquinho. Então, aqui está o meu preâmbulo. Endereçamento feito, pulei 3 linhas. O preâmbulo, então, é uma segunda parte da minha peça. Aqui está. Feito o preâmbulo, aí, regra geral, eu começo a numerar os tópicos da minha petição. E o primeiro tópico que eu vou apresentar aqui é o tópico do cabimento. Tópico este que tem sido pontuado por nossa banca. Direta ou indiretamente, ele tem sido pontuado pela FGV. Do cabimento. A presente ação popular é cabível nos termos do artigo tal da Constituição, da lei da ação popular, que eu vou numerar, visando anular ato lesivo ao patrimônio público. Isto é o cabimento. Depois a gente desenvolve o tópico do cabimento. Eu quero só apresentar a estrutura da minha petição inicial. Cabimento feito, eu vou pular uma linha e vou para o segundo tópico, que é o tópico dos fatos. Dos fatos.
Neste momento, eu vou fazer um breve relato do que o enunciado da questão me apresentou. Então, eu vou transcrever de forma resumida o que aconteceu na historinha apresentada na questão. Vou transcrever os fatos como se eu estivesse explicando para o magistrado, como se eu estivesse explicando aqui para o juiz o que aconteceu para ele entender os fatos. Fatos apresentados, eu venho para o meu terceiro tópico, que eu vou chamar de do direito, ou da fundamentação jurídica. Do direito é o momento em que eu explico as razões jurídicas do pedido que eu vou fazer na sequência. Olha só, juiz, aconteceu isto aqui, isso. Então, juiz, isto tudo aqui que aconteceu tem esta razão aqui de direito para fundamentar o meu pedido. Eu tenho o direito a ser indenizado por isto aqui que aconteceu, com base nestes artigos, nessa teoria, nesses princípios. Entenderam? Isto aqui, este conjunto aqui, é o que nós chamamos de razões de fato e de direito. Razões fático-jurídicas. Beleza. Direito, fundamentação jurídica apresentada, eu vou para o meu quarto tópico. Este quarto tópico é um tópico sempre pontuado e é um tópico que vale uma pontuação em termos de estrutura bem legal. Pode variar aqui de 0,8 a 0, de 0,8 a 1,2. Em média tem sido isto. É o tópico dos pedidos. Dos pedidos. Momento em que eu vou apresentar ao juiz. Diante do exposto, requer citação do réu para apresentar sua defesa. Condenação. Aí vou numerar, né? A, B, C, D. Vou criar subtópicos. Condenação do réu. Que seja julgado procedente pedido para condenar o réu a pagar indenização por danos morais e por danos materiais. C. Juntada dos documentos anexos à inicial. D. E aí, a depender do caso, eu vou fazendo produção de todos os meios de provas admitidos em direito. Ou seja, os pedidos que eu tenho que fazer vêm aqui. Certo? Feitos os pedidos, vamos pular mais uma linha, e aí aparece o tal do valor da causa. Toda a petição inicial tem valor da causa. Valor da causa, você vai colocar lá R cifrão, 3 pontinhos. Toda causa tem um valor, certo? Ainda que sem conteúdo econômico imediato. Então, toda petição tem valor da causa, perdão. Toda petição inicial tem valor da causa. Isto é infalível. E a FGV tem pontuado aí pelo menos 0,1, 0,2. Só para escrever valor da causa, 2 pontos, R cifrão, 3 pontinhos. Só para isto. E 0,2, ou melhor, eu já vi muita gente deixando de ser aprovada por 0,2. Então, a gente não pode perder ponto por causa disso. Depois do valor da causa vem o fechamento. 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 Fechamento é aquilo que nós vamos colocar. Depois vamos escrever esse fechamento. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OB. Deixa eu até fazer o seguinte. Vocês me deem uma licença aqui, que eu vou dar uma apagada nessa parte aqui.
Vou encurtar para poder colocar nesses termos pede deferimento. Bom, então, dos pedidos, né, aqui A, B e companhia, só exemplos, tá? Esses pontinhos aqui só para indicar que tem mais coisa. Aí vem valor da causa, dois pontos, R cifrão, três pontinhos, pulei outra linha, o fechamento. Fechamento. No fechamento, eu terei lá. A redação é aproximadamente isso aqui, ó. Vou botar fechamento em vermelho para dar uma importância para ele em relação ao que eu quero destacar aqui para vocês. Fechamento. Pronto, fechamento. Nesses termos, vírgula, pede deferimento. Nesses termos, pede deferimento. Local, três pontinhos, data, três pontinhos. Advogado, três pontinhos. Ah, professor, eu sou advogada. Não, você não é advogada, não. Você não pode se identificar. E pela norma culta, pela nomenclatura gramatical brasileira, consoante o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, definido pela Academia Brasileira de Letras, quando a gente não identifica gênero masculino ou gênero feminino, sexo masculino ou sexo feminino, a gente utiliza o masculino. Por isto, quando alguém se refere a um grupo de pessoas, bom dia, meus amigos. Dentro desses meus amigos, pode haver homens e mulheres. Simples assim. Isto é norma culta. Beleza? Se você, na hora da prova, coloca advogada, você está fazendo uma identificação enquanto mulher do sexo feminino. Advogado serve para homens e mulheres. Beleza? Então, norma culta, indicação do edital da OAB. Advogado, três pontinhos, OAB, três pontinhos. Ah, professor, eu sou da OAB Paraná. Posso colocar OAB PR? Não pode. Ah, professor, eu sou da OAB Amazonas. Posso colocar OAB AM? Não pode. Não pode. Basta colocar isto aqui que eu estou escrevendo para vocês. Fechamento. Fechamento você não vai escrever, só vai colocar. Nesses termos, pede deferimento local, data, advogado, OAB. Só isto. E isto, eventualmente, é pontuado também. Então, você pode ganhar ponto por causa deste testículo aqui pequenino. Beleza? Maravilha. Então, fechamento é isto aqui. Eu vou também fazer um quadrinho referenciando o fechamento, que ele vai merecer um destaque para nós. Então, aqui está a minha petição inicial. Você está vendo a estrutura de uma petição inicial. Vamos imaginar que isso aqui é a folha de uma página. Folha de uma página é ótima, né? Isso aqui é uma folha. Pronto. Folha. Tá. Sua petição. Como se ela tivesse só esse espacinho, né? Na nossa prova, nós teremos 5 páginas para escrever a nossa petição inteira. 5 folhas de 30 linhas cada uma, totalizando 130 linhas, 150 linhas. Difícil isto? Não. Guarda esta estrutura. Mas, André, essa estrutura vai servir para tudo? Depende do seu ponto de vista. Tudo o quê? Se você entender que essa estrutura serve para
todas as petições? Vou dizer que não, porque há petições com suas peculiaridades. Mas se você entender que isto é uma estrutura base para todas as peças, eu vou dizer para você que você está correto. Ah, mas isso aqui não se confunde com a estrutura de uma contestação? Meus amigos, eu conto para vocês que a contestação também vai ter essa estrutura. Ah, mas isto não se confunde com a estrutura de um recurso? Meus amigos, eu vou ter que dizer para vocês que o recurso também sai daqui. Eu já vou mostrar para vocês como eu utilizo o raciocínio da estrutura da petição inicial para que a gente monte a nossa contestação, para que a gente monte um recurso. Mas, eu insisto, saiba, da mesma maneira que você sabe o seu nome de cor, da mesma maneira que você sabe o seu CPF de cor, da mesma maneira que você sabe o seu título de eleitor de cor, saiba de cor esta estrutura de petição inicial. Porque se você souber isto aqui, você vai ganhar na sua peça aproximadamente 1,5 ponto. 1,5 ponto em 5, até porque a peça vale 5, é muito ponto, porque o restante é a parte do direito, é a parte jurídica, é a parte que você vai escrever aqui dentro. 1,5 ponto, variando de 1 até 2, mas 1,5 ponto, em média, de estrutura, é ponto de graça e a gente não pode errar, não pode deixar de colocar um tópico. Aí alguém vai falar para mim, mas professor, eu ouvi falar que, eventualmente, aqui, entre a parte do direito e a parte dos pedidos, pode aparecer, pode aparecer, pode aparecer, a depender da peça. Você vai colocar sempre, pode aparecer a chamada tutela provisória, tutela de urgência. Pode aparecer, o item, o tópico da tutela provisória. Pode acontecer de você pedir uma liminar, de você pedir uma tutela de urgência. Sim, pode acontecer. Se aparecer este tópico, e nós vamos ver em que casos você vai colocar a tutela provisória, se aparecer este tópico, você simplesmente vai mudar aqui tutela provisória para número 4 e dos pedidos para número 5. Entendeu? Então, por favor, meu querido, entenderam, né? Já que eu estou falando com várias pessoas. Então, por favor, meus queridos amigos, isto é a estrutura elementar, essencial de qualquer petição inicial. E eu estou me valendo aqui, que fique bem claro, do que a OAB, FGV vem exigindo em termos de espelho de prova nesses exames aí que ela fez ao longo da vida dela. Estou me valendo, já que a área administrativa é uma área não penal, estou me valendo dos livros de prática civil ou prática civil. Estou me valendo dos livros, e eu digo de todos os livros, porque eu tenho que ter todos os livros para preparar minha aula, e aí imagine todos os professores do mercado. Os livros da editora Juspódio, da editora Saraiva, editora do Direito, editora Ridel, editora Malheiros, editora qualquer coisa. Eu tenho que ter todos para preparar a aula mais enxuta e mais direcionada para vocês. Beleza?
Então, essa estrutura aqui vai dar todos os pontos necessários para você. Combinado? Então, vamos encerrar o nosso bate-papo de agora, nisto aqui. Vou aumentar aqui para você ver, ó, endereçamento, pulei 3 linhas, preâmbulo, aí vou montar uma redação, ó, o autor, sua qualificação, o nome da peça, réu, sua qualificação e a fundamentação legal. Vou pular uma linha do cabimento, vou escrever aqui dentro, vou pular uma linha dos fatos, vou escrever aqui dentro, vou pular uma linha do direito, vou escrever aqui dentro, vou pular uma linha, se for o caso, da tutela provisória, se não for o caso de tutela provisória, dos pedidos, e aqui eu vou colocar todos os meus pedidos. Pulei uma linha do valor da causa, R cifrão, 3 pontinhos, pulei uma linha, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Beleza, meus amigos? Beleza, eu espero ter sido bem claro, nesta nossa conversa aqui. Vou encerrar agora e volto com vocês no próximo vídeo falando sobre alguns detalhes dessa estrutura e aquela variação para contestação e recursos. Combinado? Espero ter ajudado, espero ter sido esclarecedor para quem ainda não viu e para quem já viu o tema, espero ter ajudado a relembrar. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima.